Olá, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho? Espero que sim, né? Então, pessoal, a partir de hoje vamos começar a nossa terceira aula, né? Estamos concluindo a primeira parte, né, das revisões, e em algumas turmas a gente vai estar começando a trabalhar novos conceitos. Mesmo assim, eu achei necessário fazer algumas observações a respeito desses conceitos e algumas explanações para que vocês possam responder as questões mais facilmente, ok? Então eu gostaria que vocês assistissem os vídeos que vão ser colocados a partir de agora, até o final, de preferência, né? Inclusive acessassem os links para assistir os vídeos que eu vou colocar que tem relação com o conteúdo que está sendo explicado. Por que isso é importante? Porque esses vídeos eles são mais abrangentes. Então, se a gente está tendo a oportunidade de trabalhar aqui na internet, vamos aproveitar, né? E vamos entrar nesses sites, nesses links para poder assistir esses vídeos que complementam essas explicações, ok? Mais uma coisa que vai ser diferente a partir de agora. As atividades elas vão ser mais diretas, mais questões de assinalar, mais rápidas, tá? Por que isso? Para que eu possa dar uma devolução para vocês. Tá? A professora quer mandar um gabarito, as respostas para vocês, até para mim poder corrigir, entender melhor. Acho que assim fica mais fácil. Então vai ter menos questões abertas, tá? Eu quero que, então, assim que vocês me mandarem as questões, eu vou mandar esses gabaritos, essas respostas, eu quero que vocês confiram e corrijam no caderno de vocês. E aquelas duas primeiras aulas que a gente teve, como foi falado, elas vão ser corrigidas em sala, até porque a gente tem que revisar esses temas, e aí a gente vai aproveitar essas duas aulas, essas questões, para poder retomar o assunto. E claro, poder fazer as recuperações que ficaram faltando de todas as matérias. Ok? Com relação ao tempo, tem muita gente me perguntando se pode mandar depois a atividade. Normalmente a gente dá uma semana para vocês responderem as atividades, para que elas não fiquem acumulando, né? Como a aula de geografia é na quinta, então vocês têm até a quarta-feira da outra semana para fazer. Não pude fazer, fiquei sem internet ou alguma outra coisa. Me manda posteriormente. Não precisa nem perguntar se pode mandar. Claro que pode mandar. Eu vou registrar que você fez a atividade e está tudo completo, tá? Então não deixem de me mandar por causa disso. Terminaram, me mandem as questões. Então acho que era isso, recados paroquiais. Espero que vocês entendam as nossas explicações a partir de agora. Se tiverem dúvidas, me pergunte. Continuamos copiando tudo no caderno e respondendo, como sempre fizemos. E eu acho que é isso. Um abraço para todo mundo. Espero que logo a gente possa se reencontrar, né? Mas por enquanto o abraço é por aqui mesmo, virtual, né? Beijos e vamos lá! Então, a nossa terceira aula, o tema são os diversos modos de ver o mundo, ok? E o que seria então esses diversos modos de ver o mundo? Bom, de que maneira que a gente pode ver o mundo, regionalizar o mundo? Então, o nosso conceito agora será a regionalização. Regionalizar, então, significa dividir, delimitar um determinado território ou espaço em regiões, de modo que cada uma delas apresente características comuns ou semelhantes. Então, a gente vai aprender a ver o planeta observando diferentes regiões de acordo com diferentes aspectos, ok? Existem diferentes maneiras de estudar e regionalizar o mundo. Então, que tipo de aspectos a gente vai ver? De acordo com as características físicas, ou seja, as características da natureza, né? O solo, o relevo, o clima, a hidrografia, e de acordo com as características humanas. O que são características humanas? São aquelas que foram criadas pela sociedade humana, pelos homens. Por exemplo, diferença de riqueza e pobreza, né? As desigualdades sociais, os países que são capitalistas, aqueles que são socialistas ou comunistas, tudo aquilo que foi criado pelo homem, pela sociedade, ok? Então, considerando esses dois critérios, a professora separou aqui para vocês um mapa que diz o seguinte: é o planisfério, né? Eu consigo ver todos os países, apesar de não ter as delimitações aqui. E o título dele é Mundo, Formações Vegetais. Ou seja, as características que estão sendo apresentadas para a gente aqui têm a ver com a vegetação. Então, eu tenho lá, de acordo com a cor, o tipo de vegetação que predomina naquela região. Então, é uma regionalização. Qual é a característica que está sendo apresentada aqui? É uma característica física, uma característica natural. Por quê? Porque essa vegetação, ela tem a relação com aquilo que a natureza fez, ok? Por isso eu digo que essa característica é natural. Agora nós temos um outro exemplo.
né? Eu acho que esse aqui está mais conhecido, esse aqui vocês estão mais habituados a observar. Aqui eu tenho o mundo e a nossa divisão continental, ou seja, né, quais são os continentes que existem no planeta. E aí eu consigo observar cada cor e cada continente, ok? Só lembrando então vocês que a característica agora aqui não é uma característica natural, né? Eu não vou dizer que é uma característica física. Agora, qual é a característica que eu tenho aqui? A característica que eu tenho aqui é uma característica mais humana, ok? Por quê? Porque cada continente aqui, ele tem um aspecto humano que o caracteriza como continente. Tá, mas tem a porção de terra que está unida, com certeza. Mas por que, por exemplo, a África, a Europa e a Ásia, que eu posso dizer que é um conjunto só, está dividido em 3 continentes? Lembram do critério que a gente viu na aula passada? Critério histórico-cultural e geográfico-geológico. Por que eu separo os 3 aqui? Porque a gente sabe que a cultura que existe na África, os costumes, as tradições, não são as mesmas que existem na Europa. Assim como a história da Europa também não é a mesma que existe na África, na Ásia. Então, por isso que eu tenho um mesmo conjunto separado em 3 continentes, né? Esse é critério histórico-cultural, ele se baseia na história e na cultura desses povos. Então, eu digo que essa divisão é uma divisão com características humanas da sociedade, foi criada pelos homens, ok? Bom, essa aula hoje era isso. Agora eu gostaria que vocês respondessem as atividades, né? Eu anexei as folhas do livro para vocês darem uma olhada se tiverem alguma dúvida. Hoje a gente vai ficar com atividades só relacionadas à divisão com características físicas e naturais, ok? E na próxima aula da semana que vem a professora coloca o vídeo para vocês, porque é um vídeo mais completo, mais extenso e ele vai trabalhar outras divisões também, ok? Bora lá então!